Sejam todos bem-vindos ao canal Professor Alton Alves. Hoje vamos falar do Past Tense of Verb to Be, o passado do verbo to be, né, que envolve essas duas palavrinhas, was e were, ok? Was e were são as flexões do verbo to be no passado. A flexão was é usada com os pronomes I, que significa eu, he, que significa ele, she, que significa ela, it, que significa ele ou ela, que é utilizado para fazer referência a pessoas, animais e lugares e também objetos, pessoal. Já a flexão were é usada com os pronomes you, que significa você, we, que se refere a nós, you, vocês, e também o they, né, eles e elas. Esses são primeira pessoa do plural, segunda e terceira pessoa do plural. Diferentemente do que acontece com grande parte dos verbos, para formarmos o passado do verbo to be, não aplicamos a regra do acrescento de ed. Tá bom? Assim como a gente faz com os verbos regulares, o verbo to be não faz o passado acrescentando o ed. Mas por que isso, professor Elton? Porque o verbo to be ele é um verbo irregular. Tá bom? Portanto, os verbos irregulares não fazem o passado acrescentando o ed. Tá certo? Isso acontece pois o verbo to be, como eu acabei de falar, é um verbo irregular, ou seja, sua flexão é completamente diferente de sua forma original do infinitivo. Assim como acontece com o verbo to be no presente, o significado destas palavras verbais, das formas verbais, está relacionado com os verbos ser e também o verbo estar, que é o que significa o verbo to be no presente. Eu sou, ou eu estou, certo? O que indicará o sentido de cada utilização será o contexto da frase. Pois bem, como no presente ele significa ser ou estar, né? Quando eu falo eu estou ou eu estou usando o verbo to be no presente, tá bom? Agora, se eu quiser falar eu era ou eu estava, eu vou utilizar was e were. Como diz aqui, vai depender do sentido de cada utilização, né? Aqui eu tenho exemplos, certo? Por exemplo, quando eu falo Eliana is my dentist. Eliana is my dentist. Ela é minha dentista. O verbo to be no presente, que é o is, né, significa é. Já no passado, olha só como é que vai ficar essa mesma frase. Eliana was my dentist. Eliana was my dentist. Eliana era minha dentista. O verbo to be no passado, nesse caso aqui dessa frase, ficou era. Tá certo? Was, era. Próxima frase. The girls are at the museum. The girls are at the museum. As meninas estão no museu. Verbo to be no presente significa estar. Nessa frase aqui significa estão, ok? The girls were at the museum. As meninas estavam no museu. Verbo to be no passado, né? Significado da frase estavam, tá certo? The girls were. As meninas estavam, né? Porque é plural. Girls, as meninas, the girls. Aqui temos a flexão do verbo to be no simple past tense, ou seja, a conjugação do verbo no tempo passado, ok? Forma afirmativa,
I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela, que é para animais, coisas e objetos, no caso, também nomes de lugares, né? We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam. They were, eles e elas eram ou eles e elas estavam. Aqui temos a forma negativa, lembrando que na forma negativa é só colocarmos a partícula de negação, o not, logo após o verbo to be, was e were, ok? E também temos aqui desse outro lado, pessoal, a contracted form, a forma contraída, ou também chamada de forma abreviada, tá certo? É quando a gente une o was mais o not. Vai ficar wasn't, you weren't, tá bom? Já na forma interrogativa, o verbo antecede o sujeito. O verbo to be no passado vai anteceder o sujeito ou o pronome pessoal, tá bom? E no final, ó, eu não posso esquecer do ponto de interrogação, tá bom? Não posso esquecer do pontinho de interrogação, senão a frase vai ficar errada. Affirmative form, forma afirmativa. Assim como na língua portuguesa, a estrutura da frase afirmativa em inglês segue a ordem sujeito mais verbo. Tá? Essa é a formação a estrutura da frase. Primeiro colocamos o sujeito, depois o verbo to be, no caso. Por exemplo, quando eu falo They are at school. Eles estão na escola. Essa é uma frase na forma afirmativa do presente. Vamos ver como é que vai ficar agora na forma afirmativa do passado. They were, ou seja, onde tem are, eu coloco were, tá bom? They were at school. Eles estavam na escola. Próxima frase, I am late. Eu estou atrasado. Forma do passado, onde tem am, eu coloco was. I was late. Eu estava atrasado. Próxima frase, he is my teacher. He is my teacher. Ele é meu professor. Onde tem o is, eu coloco was. He was my teacher. Ele era ou ele foi meu professor. Também pode ser, tá bom? Olha só, pessoal, como fica fácil também se vocês pegar essa dica. Onde tem are, coloco were. Onde tem I am, was. E também onde tem o is, eu troco por was, para falar no passado, tá certo? Negative form. Forma negativa. Para formar negativa, basta acrescentarmos not após o verbo. Por exemplo, they were not, ou vocês podem utilizar também a forma contraída, weren't. They were not, ou they weren't at school. Eles não estavam na escola. I was not, ou I wasn't late. Eu não estava atrasado. He was not my teacher, ou he wasn't. Ele não era meu professor, ou ele também não foi meu professor. Contracted form, forma contraída. A forma negativa também pode ser expressa através da forma contraída, onde a flexão verbal was, were é unida ao advérbio de negação not. Vejamos assim como ficariam os exemplos referidos acima na forma contraída. Por exemplo, como eu falo, they were not at school. Eles não estavam na escola. Na forma contraída, vai ficar da seguinte forma. They weren't at school. They weren't at school. Eles não estavam na escola. Perceba que não altera nada na tradução, tá bom?
A tradução vai ficar da mesma forma. I was not late. Eu não estava atrasado. Forma contraída. I wasn't late. Eu não estava atrasado. He was not my teacher. Forma contraída. He wasn't my teacher. Ok? Interrogativo form. Forma interrogativa. Para a construção da forma interrogativa, a flexão verbal was, were, deve ser posicionada antes do sujeito, ou seja, trazemos o was ou were para o início da frase, tá bom? Não importa se ele está no meio, se está depois do pronome pessoal ou de um substantivo. Traz ele para o início da frase e repete o resto da frase. E lá no finalzinho, sem poder esquecer do ponto de interrogação, tá bom? Olha só como é que fica essas frases. Was she at school? Perceba que o verbo to be no passado, no past tense, was, ficou no início da frase, tá certo? Was she at school? Ela estava na escola? Was I late? Eu estava atrasado? Was she your teacher? Ele foi ou ele era seu professor? Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula, Verb to be Past Tense. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Não se esqueça, pessoal, de deixar o like para ajudar o canal. Se inscreva e ative também todas as notificações, tá bom? Obrigado por ter assistido a mais um vídeo do meu canal e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos bem.